Olá, estamos aqui, eu, Nayara, junto com a Camila e o Eric, para falar um pouco sobre o conhecimento construído dentro da disciplina de Ciência Política no curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Ouvimos muito dizer que a política está em tudo, mas é necessário diferenciar a esfera política da esfera social. Na esfera da vida social, sejam elas econômicas, religiosas ou sociais, nos deparamos com diversas instituições que possuem suas próprias políticas, regras e culturas, sendo essas delimitadas às instituições a qual pertence. Já na esfera política, as decisões são válidas para todos, e o Estado utilizará meios para que elas sejam acatadas. Quando houver uma relutância das pessoas em seguir essas decisões, o Estado utilizará um monopólio legítimo do uso da força para obrigar os cidadãos a aceitá-las e segui-las. Assim, definimos a política como um conjunto de decisões vinculantes que rege o Estado, onde o indivíduo ou um grupo emprega um conjunto de normas sobre todas as pessoas de um determinado local. A política não tem como característica a moralidade, sendo autonormativa, justificando seus meios em prol de um bem maior. O conceito de política vem sendo modificado desde a sua concepção inicial até chegar aos dias atuais, baseado nas situações e necessidades que foram surgindo ao longo do tempo, seja para o desenvolvimento ou para a solução de problemas de determinado grupo, utilizando ferramentas de diagnóstico e também ferramentas sociais nesse processo. Na busca do ideal de bem comum, pode-se observar que houve uma centralização de poder nas mãos daqueles que se envolveram diretamente na decisão das demandas apresentadas no desenvolver da política. Com o crescimento das sociedades e com o passar do tempo, foi necessária uma reorganização para centralizar o poder político, gerando uma institucionalização, dando origem aos chamados sistemas políticos. Os sistemas vão garantir a legalidade e a legitimidade dos processos políticos. Esse sistema tem como papel converter as demandas apresentadas em resultados. O sistema político é um processo cíclico, onde o meio ambiente gera pressões que são os inputs, por meio de demandas e suporte que fomentam a criação de outputs, que são as saídas. Um exemplo de saída são as políticas públicas. O campo científico que estuda a política pura, a política por excelência, é a ciência política. Ela vai concentrar suas pesquisas nas instituições políticas e em como são formadas e nos atores que atuam nessas instituições, nos processos de tomada de decisões vinculantes. A política apresenta um problema político por excelência, que é a preocupação pela regulamentação dos bens escassos, fazendo com que esses bens cheguem a toda a população e, assim, garantindo a convivência pacífica. Quais são as características da política democrática? A democracia pode ser organizada de diversas maneiras sem perder seus elementos fundamentais básicos, devendo buscar ser mais inclusiva e tendo por objetivo o ideal democrático. Esse ideal democrático tem por característica o envolvimento de maior número de pessoas no processo decisório, buscando a participação de todos na elaboração e manutenção das decisões vinculantes, de forma consensual, onde cada pessoa tem o mesmo valor de participação. O que vai definir a fronteira de uma democracia para uma não-democracia é a promoção de eleições limpas, que acontecem de tempos em tempos, na qual diferentes interesses podem participar, se expressar e competir, sendo a eleição a representação mínima de uma democracia. Uma boa democracia é estável, processa as demandas que entram, resultando em políticas públicas, são duráveis e inclusivas, além de apresentar rotatividade. A democracia plena é uma utopia. Hoje temos democracias possíveis, com suas limitações e perigos. No entanto, existem mecanismos que possibilitam torná-la mais democrática, à medida que resgata a participação popular. Podemos notar que a democracia e suas instituições sempre estiveram em constante evolução, de acordo com a necessidade de cada sociedade em se organizar, adaptando as regras e pontos fortes e fracos, para poder acompanhar as demandas sociais que tendem a surgir. A democracia possui o que seriam ramificações ou diferentes perspectivas na busca desse objetivo de ideal democrático. Dentre elas estão a clássica, elitista ou realista, minimalista, procedimental. Na teoria elitista ou realista, busca-se aproximar a democracia de sua forma mais possível de existir, tendo como princípio analisar e corrigir as falhas nas estruturas da teoria clássica,
Ela descreve a democracia de maneira real, de modo transparente, colocando o eleitor como um ator secundário, tendo eleito o ator principal. O voto vai legitimar as decisões tomadas pelas lideranças. Os elitistas apontaram 3 falhas da teoria clássica na busca pelo ideal comum. Cada indivíduo tem sua forma de pensar, o que gera uma indefinição deste ideal de cada um. Mesmo que sua maioria possa ter uma semelhança geral, os fins e meios para se alcançar são pontos de divergência, além das diversas maneiras em que a população pode ser estimulada, manipulada ou guiada para se alinhar a uma determinada decisão. Há outros fatores dificultantes, como extensão territorial, econômica e cultural. Essas foram referências que utilizamos no nosso trabalho. Somos gratos pela atenção.